Olá pessoal, de novo. Olha eu aqui na geografia, terceiro ano. A gente vai iniciar um conteúdo não tão cobrado assim, mas ele serve de base para muita coisa, para que você entenda muita coisa sobre urbanização, conteúdos que virão lá na frente. Vocês precisarão dessa base aqui, né? Porque assim, quando você entende como se comporta a população, que maneiras a população é medida, é mensurada, de que forma isso acontece. Quando você estuda as características populacionais, você entende os próximos assuntos sobre indústria, sobre urbanização e outros assuntos afins, tá? Então a gente vai dar início aqui à aula de geografia. Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, manda lá uma mensagem no privado dizendo que não, professor, não entendi isso, não entendi aquilo, tá? Fiquem à vontade para me procurar durante a semana, tá bom? Vamos lá então ao primeiro conteúdo de geografia, dando sequência à aula passada. A aula passada a gente falou sobre população, a gente falou sobre as teorias demográficas. Eu espero que vocês tenham entendido, não vi nenhuma dúvida, nenhuma queixa a respeito das teorias, né, demográficas malthusiana, né, malthusiana, a reformista e a ecomalthusiana, tá? Eu espero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no privado, façam a dúvida que eu faço questão de respondê-las. Um grande abraço, vamos lá para a nossa aula. Primeiro, quando a gente vai estudar população, a gente precisa entender e saber como medi-las, né? Como as características de uma população. Por exemplo, a gente tem que medir a qualidade de vida da população através do IDH. O IDH ele mede a qualidade de vida, mas até chegar no IDH a gente precisa ter uma visão holística da população. Eu gostaria que vocês entendessem também, eu gostaria que ficar bem claro aqui, bem claro para a gente, que esses dados qualitativos da população, eles não são tão verídicos assim, porque eles deixam de lado os aspectos sociais, os aspectos econômicos, os aspectos situacionais. Quando se mede ou se trabalha somente com dados estatísticos, você fica muito frio quando se estuda a população. A população ela tem como ter uma ideia de como a população está através dos indicadores demográficos. Tem como saber mais ou menos de que maneira andam as coisas, mas há uma necessidade de um aprofundamento maior nas áreas sociais, na distribuição de renda, essas coisas, para a gente entender melhor como é que está funcionando a população, tá? Eu vou procurar fazer uma análise de cada um aqui, explicar para vocês como esse índice se comporta e no que diz respeito às características socioeconômicas de uma cidade ou de um país, tá? Porque de que forma isso impacta, tá? De que forma isso é bom, é atenuante ou é agravante para o país, cada indicador desse aqui. Eu vou tentar fazer um estudo, tentar fazer uma análise mais minuciosa de cada um para que vocês entendam de que forma isso repercute no estudo populacional, nas características de uma população, tá bom? Então vamos lá. Os indicadores demográficos são os seguintes. Primeiro a gente vai entender o índice de natalidade. O índice de natalidade é uma taxa simples de se pensar. Por exemplo, é a quantidade de pessoas que nasceram em um determinado período, geralmente é um ano. Aí você pega essa quantidade, multiplica por 1000 e divide pela população geral, população absoluta. É um cálculo simples, né? Você pega o número de nascidos, né? O número de nascidos, você multiplica por 1000, certo? Aqui eu não sou muito bom com mouse, mas eu vou tentar aqui. E você divide pela população geral, certo? Você divide pela população absoluta. Isso vai dar um número, né? Vai dar uma taxa, vai dar um índice de natalidade, certo? Então, no que é que esse índice ele ajuda, tá? Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar feio. No que é que esse índice ajuda? Eu estou apertando aqui outras coisas. A gente precisa entender o seguinte. Primeiro,
Quando o índice de natalidade ele é alto, quando o índice de natalidade ele é alto, ou seja, quando nós temos muitas crianças nascendo, quando nós temos muitas crianças nascendo por ano, há um índice alto de natalidade, a gente pode ter uma noção de como está o desenvolvimento educacional desse país. Por quê? Primeiro, a gente estudou na aula passada que quando nós temos um país de economia essencialmente agrária, um país agrário, nós temos uma necessidade maior de uma família maior. Porque quanto mais filhos na família, maior a ajuda financeira. Então, os filhos numa comunidade agrária, eles são ajuda financeira, eles trabalham, eles produzem renda, eles ajudam no alimento, né? Eles ajudam em colocar dinheiro em casa. E num país urbanizado é o contrário, porque assim, o que acontece? Na cidade o filho já não é tanta ajuda assim, quanto mais urbanizado o país é, porque a gente tem que lidar com muitas nuances de uma cidade. Primeiro é o perigo, né, a violência, depois nós temos o custo de vida que é muito mais alto. Você manter uma criança numa cidade grande é muito mais alto, você ter escola, você ter transporte, roupa, então lazer, tudo é muito mais caro, então tudo é muito mais dispendioso, então as famílias tendenciam a ter menos filhos na cidade. Então, quando a gente observa um índice de natalidade muito alto, a gente acaba percebendo que é um país de economia geralmente agrária, é um país onde há uma educação falha. Por que que o índice de natalidade ou o índice de fecundidade, eles têm uma ligação muito estreita com a educação? Muito estreita mesmo. Por quê? O que acontece? Quando há um índice de natalidade muito alto, ou índice de fecundidade muito alto, mesmo em um país urbano, a gente percebe que isso é uma falha muito grande da educação. Não repercute diretamente na questão de ser um país agrário, é uma necessidade de filhos. Isso acontece também em países urbanos. Então, quando isso acontece e a gente tendencia a imaginar que é uma falta ou uma falha na educação. Por quê? A gente percebe que a educação ela gera, vamos supor, uma pessoa que tem uma educação de qualidade, geralmente essa pessoa está inserida no mercado de trabalho. Geralmente as mulheres, quando estão inseridas no mercado de trabalho, elas procuram ter um casamento mais postergado, mais para frente, né? Mais para depois, né? As mulheres elas tendenciam a não ter uma união estável e imediata. Os casamentos eles se tornam mais tardios. Então, quando os casamentos se tornam mais tardios, as mulheres tendenciam a ter menos filhos. Não só isso, mas por quê? Porque quando nós temos um índice de natalidade muito alto, acaba que as mulheres, a gente percebe que essa comunidade que está tendo um índice de natalidade alto não está conhecendo o próprio corpo, não está tendo métodos de contraceptivos, não está conseguindo driblar essas gravidez, né? Então, esse índice de natalidade muito alto, ele repercute de maneira muito incisiva dentro da população. Por exemplo, a população, um índice de natalidade alto pode ser um país agrário, isso é explicável, porque geralmente no país agrário a educação também é falha, e no país agrário nós temos as mulheres ou a população em geral que não conhece e nem se conhece o próprio corpo e não consegue fazer o planejamento familiar de dizer, a gente precisa estabelecer aqui uma quantidade máxima de filhos para a gente viver bem. Isso não acontece. Então, quando um país é desenvolvido, há uma educação de qualidade, nós temos mais mulheres no mercado de trabalho, nós temos as mulheres casando mais tardiamente, nós temos um planejamento familiar, nós temos um país urbano onde o número de filhos é bem menor, a educação de qualidade, as mulheres conhecem seu próprio corpo, conhecem se proteger ou proteger o próprio corpo, tanto quanto doenças transmissíveis sexualmente, como também de filhos, e diminuir a quantidade deles. Então, esse índice de natalidade ele é um índice pequeno, mas ele diz muito sobre o país. Então, vamos dar um exemplo. O Brasil, na década de 60, o Brasil tinha um índice de natalidade, um índice de fecundidade de 6 filhos por família. Pessoal muito alto, 6 filhos por família. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Brasil estava funcionando poucas coisas. O Brasil era essencialmente agrário ainda.
O Brasil tinha uma educação muito falha, que não servia ainda, não tinha um planejamento familiar, as mulheres ainda não estavam inseridas no mercado de trabalho, então muita coisa ainda não funcionava no Brasil naquela época. Mas hoje nós temos o índice de fecundidade no Brasil de menos de 2, ou seja, nós temos o índice de fecundidade no Brasil de 1,8, se não me falha a memória, 1,8 filhos por família. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há um planejamento familiar agora. O Brasil agora é agrário, é urbano. O Brasil, 80%, quase 80% da população brasileira vive na zona urbana. Há uma educação agora que as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, estão protelando o seu casamento, estão entrando numa vida conjugal muito mais tarde, só depois da sua estabilidade econômica. Então isso tudo tem influenciado na quantidade no índice de natalidade e na taxa de fecundidade também. Eu espero que vocês tenham acompanhando esse tipo de raciocínio. Então, é mais ou menos assim que a gente analisa uma população. Mas aí, quando a gente vai para a população ou o índice de mortalidade, certo? A gente tem que trabalhar dois índices aqui. Eu não coloquei o outro, mas eu vou pedir para que vocês insiram aí nas suas anotações. O que é o índice de mortalidade e do que ele fala? Então, o índice de mortalidade ele também é casado, né? Assim como natalidade, esses dois aqui eles andam juntos. O índice de mortalidade ele também vai com expectativa de vida, né? Então, é a quantidade de pessoas que morrem, né? Então, a respeito de como calcular a natalidade, então você pega a quantidade de pessoas que morreram, multiplica por 1000 e divide pela quantidade populacional. Então, nós temos um índice de pessoas que morrem numa determinada região ou país. Bom, então o que acontece? Se o índice de natalidade ele diz respeito a uma educação, à urbanização de um país, e o índice de mortalidade ele também não pode ficar longe disso. Por quê? Porque tudo a gente vai perceber que tudo vai ter um viés educacional ou saúde. Então o que é que vai acontecer? Se nós temos um país economicamente ativo, um país urbano, um país com educação de qualidade, nós temos pessoas que morrem menos. Por quê? Então, se nós temos uma renda boa, um salário bom, uma educação de qualidade, o que é que vai acontecer? Essas pessoas que têm renda, educação de qualidade, moram numa cidade, elas conhecem muito da vida. Elas conseguem se proteger, elas conseguem ter acesso a médicos, a hospitais. Essas pessoas têm uma alimentação saudável. Essas pessoas tomam remédio para protelar a morte e morrem menos. E isso diz respeito muito da taxa de mortalidade. Então, países onde a taxa de mortalidade é muito alta, então a gente tem uma educação falha, porque pessoas que morrem muito são pessoas que não se conhecem, não vão a hospitais, não sabem tomar remédio, não sabem procurar médicos, não sabem ler, então, para se proteger, para conhecer informações do seu próprio corpo. E isso acaba gerando um índice de mortalidade muito alto. E isso também diz respeito, o índice de mortalidade diz respeito à questão de saúde pública mesmo. Então é um país que tem uma saúde pública muito falha, onde as pessoas morrem muito. Então não tem assistência médico hospitalar para todas as pessoas. Só um minuto. Não tem assistência médica hospitalar para todas as pessoas, e isso diz muito a respeito de um país que tenha falhas nesses setores. Então, quando as pessoas morrem muito, o índice de mortalidade está muito alto, então nós temos uma falha na educação, nós temos uma falha na distribuição de renda, porque muitas pessoas estão morrendo porque têm fome ou passam pobreza, problemas sociais. Nós temos uma falha na saúde pública mesmo. Então, se vocês observarem, na década de 20, o índice de natalidade era muito perto do índice de mortalidade. Nascia muito, porque nós tínhamos uma condição precária de vida no Brasil, mas morria muito também, porque nós tínhamos uma condição precária no Brasil. Então o salto populacional era muito baixo. Nascia muito, mas morria muito. Certo? Então quando eu falei para vocês sobre a expectativa de vida, e isso também se aplica à expectativa de vida, ou seja, a expectativa de vida é a questão de quanto dura uma pessoa, quanto está vivendo uma pessoa até ela morrer. Então, nos países com IDH muito alto, né, que são os países Noruega, alguns países Canadá, por exemplo, Austrália, esses países com IDH muito alto,
eles tendem a ter uma longevidade, né, que é a mesma coisa, expectativa de vida, uma longevidade maior. Por quê? Porque as pessoas têm uma distribuição de renda melhor, as pessoas têm acesso a um salário de qualidade, um salário que dê para comprar remédio e viver ao mesmo tempo. Nós temos as pessoas que são mais inteiradas sobre a cultura, sobre a sociedade, elas têm acesso a informações, elas se alimentam melhor, elas se protegem melhor, então elas conseguem protelar a morte, elas conseguem distanciar a morte e viver mais. Isso é muito característico de países de IDH muito alto. Se a gente observa um país africano, por exemplo, Serra Leoa, onde a população é praticamente analfabeta, quase todas, que o índice de mortalidade lá é muito alto e a expectativa de vida beira os 50 anos. Ou seja, uma pessoa vive em média 50 anos. Então, enquanto o Japão, enquanto Finlândia, perdão, enquanto Austrália, Noruega, esses países beiram os 80, ou seja, as pessoas estão vivendo 30 anos a mais, 30 anos a mais, 35 anos a mais nos países desenvolvidos. Por quê? Porque tudo diz respeito à qualidade de vida, né? Ao acesso à educação de qualidade, distribuição de renda, uma renda que insira essas pessoas no mercado de trabalho. Então, tudo isso vai interferir nesses dados populacionais. Bom, e o que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo nada mais é do que esse menos esse. Então, nós temos a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando eu tenho a taxa de natalidade, eu diminuo da taxa de mortalidade, nós temos o que nós chamamos de crescimento vegetativo, certo? Bom, o que eu quero que vocês entendam? O crescimento vegetativo ele pode ser positivo, e isso acontece em países onde a economia não está estabilizada ainda, não há uma economia bem amadurecida, é o caso do Brasil. O Brasil ainda tem um crescimento vegetativo positivo, mas ainda está diminuindo, diferente do que acontece nos países africanos e asiáticos. O crescimento vegetativo pode ser neutro, ou seja, basicamente o número de mortes é o número de nascidos, então há uma neutralidade aqui, e o crescimento vegetativo ele pode ser negativo. Como é que acontece? Quando o número de mortes ele supera o número de nascidos. Então, o que acontece? Isso aqui são economias ou países extremamente amadurecidos economicamente. São países onde o índice de natalidade é muito baixo, países extremamente urbanizados, países com educação de qualidade, países onde as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, a distribuição igualitária de renda. É um país de distribuição igualitária de renda, tá? Então, é um país extremamente evoluído economicamente. Isso é muito característico dos países de IDH muito alto. Quanto mais pobre o país, maior é a curva positiva do crescimento vegetativo. Então, quanto mais rico é o país, maior é a curva negativa dele, e países que estão em transição de uma economia média para uma economia alta estão se aproximando da neutralidade do crescimento vegetativo, tá? Então, isso é o que nós chamamos de crescimento vegetativo, é importante que vocês saibam disso. O que eu queria deixar frisar aqui para vocês, eu coloquei pequenininho aqui, que a taxa de mortalidade infantil é... Eu vou apagar isso aqui que está muito poluído. Certo? Tem muita coisa aqui, acaba prejudicando aqui o... Então vamos lá. A taxa de mortalidade infantil, eu quero que vocês entendam o seguinte, a taxa de mortalidade infantil é uma taxa que mede as crianças de 0 a 12 meses. Pessoal, muito cuidado com isso, viu? A taxa de mortalidade infantil, ela mede a quantidade de crianças que mede de 0 a 12 meses. Se uma criança tem 1 ano e 2 meses e ela morreu por algum motivo, ela entra dentro da taxa de mortalidade normal, ela não entra dentro da taxa de mortalidade infantil, tá bom? E a taxa de mortalidade infantil, ela mede a questão de saúde mesmo, a saúde pública para atender as necessidades dessas famílias carentes, tá? Principalmente a taxa de mortalidade infantil no Brasil, a maior é do Nordeste. Somos nós, né? Bom, como eu já falei da taxa de fecundidade, expliquei aqui direitinho que é a quantidade de filhos por mulher, certo? Então, é diferente da taxa de natalidade. A taxa de natalidade, a quantidade é uma média, né? Uma média de filhos por família. Aqui é a quantidade de filhos por mulher, certo? Aqui é por mulher. Então, quantos filhos uma mulher está tendo em média? Por exemplo, a taxa de fecundidade hoje no Brasil é menos de 2, é 1,8 filhos por mulher.
ou por família, tá bom? Então é muito interessante a gente entender isso aqui. A população absoluta é a população total e a densidade demográfica. Pessoal, muito cuidado com isso aqui, tá? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes, certo? Eu vou fazer aqui habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando se mede a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, nós temos a densidade demográfica, certo? Ou também chamado de população relativa. Alguns livros chamam de população relativa ou densidade demográfica. As duas servem para a gente entender isso aí, tá? Beleza? E nós temos aqui mais dois bichinhos aqui que a gente precisa terminar o primeiro slide aqui. PEA. O que é PEA, pessoal? PEA é uma sigla que significa População Economicamente Ativa. No Brasil, a PEA vai dos 16 até os 65 anos. Então, toda e qualquer pessoa que esteja entre os 16 e os 65 anos de idade está dentro da população economicamente ativa. São as pessoas que geram renda, certo? As pessoas que geram renda no Brasil, que geram impostos, que pagam impostos e fazem a economia girar. Aqui no Brasil, nós temos as pessoas que começam a trabalhar aqui como aprendiz, né? Mas começa aos 16 anos e tem a sua aposentadoria perto de 85. A gente vai mudar esses dados aqui com a nova taxa de aposentadoria. O IDH, não vou me entrar muito, porque a gente já estudou nele. O IDH, ele mede a qualidade de vida de um país. Então, o IDH, ele tem um tripé, certo? Ele mede a escolaridade, né? A taxa de aprovação, o fluxo escolar, quantas pessoas estão sendo aprovadas em um ano letivo. Então, ele mede isso. Nós temos a expectativa de vida, quanto uma pessoa está vivendo em um ano, né? Ou em uma vida, quanto está vivendo em um país, de que idade essas pessoas estão morrendo. E nós temos a renda per capita, certo? Quanto está a distribuição de renda. Gostaria que vocês tivessem um cuidado muito aqui na renda per capita, porque ela é extremamente mentirosa, tá bom? Quanto maior o país, mais mentirosa ela fica. Porque se nós pegarmos aqui a população do Nordeste, a renda per capita do Nordeste é muito baixa. Mas no Brasil, quando a gente analisa o Brasil como um todo e a gente coloca o Nordeste junto com o Sudeste, os altos empregos do Sudeste acabam interferindo na leitura dos dados do Nordeste. O que isso acontece? Faz com que o Nordeste pareça que a distribuição do renda do Nordeste está alta, fazendo parecer que nós somos país ou uma região que tem uma distribuição boa, certo? Então isso não procede aqui no Brasil, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os principais movimentos populacionais no Brasil, né? Nós temos o deslocamento de pessoas entre países, é bastante complexo. A gente entendeu. Quando a gente está em movimentos populacionais, a gente vai falar aqui sobre migração, né? E as migrações, elas precisam ser motivadas, né? Ela precisa ter. A pessoa simplesmente não se levanta e voa para outro canto. Ela tem um motivo para se deslocar. E o deslocamento populacional, eles são motivados principalmente por motivos positivos ou por motivos negativos. A gente chama de migração positiva ou negativa, né? Atrativa ou repulsiva também. Depende do contexto socioeconômico, cultural ou ambiental de cada país que está recebendo ou está cedendo essa população. Por exemplo, as migrações elas podem ter causas religiosas, ou seja, perseguições religiosas, é o que aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Antigo, mas é válido. Os puritanos foram fugindo das guerras religiosas, eles acabam saindo da Inglaterra para morar nos Estados Unidos, né? Uma migração extremamente religiosa. Até hoje nós temos, né, na África, nós temos algumas pessoas que fogem da África por questões religiosas. Naturais, ou seja, por crises ambientais, por exemplo, o Haiti, depois daquele terremoto que deu, se não me fala, em 2007, não estou lembrando qual foi o ano, mas muitos haitianos vieram morar no Brasil por conta do colapso financeiro que aconteceu lá no Haiti depois daquele terremoto. Então houve uma migração, né, uma migração por motivos negativos, não positivos.
A gente tem a questão de política ideológica, né? Então, pessoas que estão fugindo de áreas onde há uma tendência política ideológica muito forte, e essa pessoa foge de lá. O que aconteceu com não sei se vocês lembram daquela menina, a Malala, né? Malala, que foi uma afegã, que ela fugiu do Afeganistão porque ela foi perseguida lá pelo seu posicionamento. Questões psicológicas, guerras ou econômicas, certo? Então, o que essas áreas de negativo ou repulsão geralmente acontecem? São fatores naturais, né? Ou seja, no Brasil nós temos uma questão muito ímpar, né? Que é a seca do Nordeste. A questão da seca pertinente, muito persistente aqui no Nordeste, expulsa muito nordestinos. Então, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: os fatores repulsivos, eles tendenciam a expulsar a população não porque ela está sendo atraída para uma melhor qualidade de vida, mas é porque ela não aguenta mais sobreviver onde ela está. Isso é um fator repulsivo, certo? Então, quando você está num lugar, por exemplo, olha, está insuportável eu viver mais no sertão nordestino, porque a seca, a fome, a pobreza, eu preciso sair daqui para qualquer lugar onde eu possa melhorar minha qualidade de vida. Então, eu estou com aspirações de um futuro melhor. Estou com aspirações de um futuro melhor, mas a necessidade de sair é maior do que a necessidade de ir para um lugar melhor. Isso são fatores repulsivos e acontece muito no Nordeste brasileiro, certo? Bom, a questão de sobreemprego, ou você mora numa cidade onde o emprego é muito baixo, o salário é muito baixo, você precisa de uma renda maior e você acaba migrando para cidades maiores. Acontece muito aqui em Frecheirinha isso. Pessoas que vão para Macapá, pessoas que vão para outras regiões através de um emprego, de um melhor emprego, melhores salários para a sobrevivência, né? Então, baixos salários e o desemprego, isso são geralmente áreas repulsivas. Isso são regiões mais pobres, regiões mais que têm problemas sociais, problemas econômicos. Geralmente essas migrações elas são negativas ou repulsivas. E como é que a gente percebe as migrações atrativas ou positivas? Então são pessoas que elas migram para uma melhor qualidade de vida, né? Elas veem no lugar onde elas estão indo uma possibilidade melhor de sobrevivência, de melhor salário, melhor emprego, melhor qualidade de vida. Isso é um motivo atrativo, tá? Então você se atrai por uma cidade porque lá você almeja um futuro melhor para sua vida e para sua família. Isso é um fator atrativo. Então, as migrações elas podem ser também voluntárias, né? Quando você toma a iniciativa de ir, pode ser forçada, ou seja, quando você é obrigado forçado a ir. Isso geralmente acontece em países de guerra, né? Onde existem os exilados, você exila a população do seu país, isso acontece muito. E a migração controlada, né? É o que está acontecendo agora na Europa. Recentemente, eu acho que foi semana passada, a Itália abriu e está contabilizando novos imigrantes, né, migrantes africanos. Ela deixou entrar mais 100. Então, eles estão controlando a entrada de imigrantes na Itália, principalmente quem recebe a Alemanha. A Alemanha recebe mais, certo? Então, quando a gente está falando de movimentos populacionais, a gente vai falar também sobre a maioria dos migrantes, né? A maioria das pessoas que migram para uma região melhor, ou seja, quando acontece a migração positiva ou atrativa, geralmente são pessoas de renda alta, tá? Geralmente são pessoas que têm uma renda mais alta, mas que dê condições delas sobreviver em uma cidade maior. Por quê? Porque quando uma pessoa pobre sai de uma região por questões ambientais, ao que acontece com o Nordeste brasileiro, essa pessoa não vai para o Leblon no Rio de Janeiro. Essa pessoa não vai para morar no Distrito Federal, ela vai morar em favelas, em cortiços. Então ela vai ter uma vida tão quão pior do que ela vivia no Nordeste brasileiro, mas há uma possibilidade maior e remota de um emprego melhor, né? Então, quando nós temos a migração por motivos positivos, geralmente isso se dá por conta de uma renda alta, né? São pessoas que têm uma renda mais alta. Maiores receptores dos migrantes, os maiores receptores de imigrantes do mundo, o primeiro lugar nós temos a Europa. A Europa é o destino, né, de a grande maioria dos migrantes dessa galera aqui.
A Ásia, quando eu estou falando da Ásia, eu não estou falando da Ásia Meridional, a Ásia Meridional é muito pobre, nós estamos falando aqui do Japão, nós estamos falando aqui do Japão, da China, China mais ao norte não, ao leste. E nós temos a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, são os 3 países mais visitados, com o endereço certo para migrações e melhoria de qualidade de vida, certo? E aqui nós temos um gráficozinho rapidinho aqui sobre a questão dos refugiados, né? Os países que mais têm refugiados, né? Que mais fugiram pessoas lá por questões ou migrações por questões ideológicas, por questões religiosas, né? A Síria, ela está encabeçando aqui a lista aqui com aproximadamente 6 milhões de refugiados no mundo em 2017. Nós temos o Afeganistão em segundo lugar com aproximadamente 2,5, 2,6. Aí nós temos o Sudão, o Mianmar, a Somália. Então, se vocês observarem, daqui para baixo é tudo África, galera. Ó. Daqui para baixo é tudo África. Então, nós temos países da África que estão fugindo realmente das guerras civis, da questão ideológica, das etnias. Então, tudo isso. Então, nós temos aqui no Oriente Médio, a Síria e o Afeganistão por questões também ideológicas e religiosas, né? Essa galera está migrando por conta disso. Bom, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Quando se estuda uma pirâmide etária, a gente precisa entender. Vocês lembram dos indicadores sociais que a gente viu lá no primeiro slide? Os indicadores demográficos, a gente vai entender isso aqui numa pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? É uma pirâmide, ela se dá o pirâmide porque nos países pobres elas realmente parecem uma pirâmide, e nos países mais ricos nem tanto, ela não parece mais uma pirâmide. O que acontece? Essa pirâmide ela tem algumas características. Primeiro, na coluna do meio, ela fala a idade, né? De 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, e assim vai. Do lado direito são mulheres, ou seja, a quantidade de mulheres que nascem. Do lado esquerdo são homens. Observe o seguinte. Em um determinado ano, nasceu uma determinada quantidade de crianças, certo? Ou seja, dessa população... Aqui é em percentual, essa população, 8%, 16% da população são crianças. Observe, essa criança nasceu, 16%. Mas à medida que a pirâmide cresce, há um vago aqui, ó. Há essa vaga bem aqui assim. As crianças estão nascendo, mas essa curva tendencia a diminuir. E o que isso significa? Isso significa que essa vaga aqui no meio, essa vaga aqui, esse vão que acontece bem aqui assim, ó, não só esse, mas esse todinho aqui, ele acaba sendo morte, certo? Ele acaba sendo mortes da população. Então, o que eu posso entender? Toda vez que há uma base larga e um topo estreito, nós temos um país pobre. Primeiro porque, como eu falei para vocês, o índice de natalidade, quando ele é alto, nós temos aqui um país com vários problemas sociais, principalmente educacionais, principalmente é um país agrário. Então, quando é um país agrário, ou que tem problemas educacionais, ou que há uma questão de subemprego muito grande, o índice de natalidade é muito alto. E o que eu estou vendo aqui? Que o índice de mortalidade também é alto, porque se 8% são crianças e somente 0,5% é idoso, ou seja, se eu somar aqui homens e mulheres, dá aproximadamente 2% é idoso, então esse vão que acontece bem aqui assim, ó, esse vão aqui, ó, tudo isso aqui é morte, de um lado quanto do outro. Ou seja, está nascendo muita criança, mas essas crianças não estão chegando à velhice. Elas estão morrendo no meio do caminho. Isso quer dizer, pessoal, que há um problema social muito grande, um problema educacional e social muito grande. Já quando você observa um país de economia elevada, no caso aqui, observe que o número de crianças é menor que o número de adultos. Olha que interessante. O número de crianças é menor que o número de adultos. Por quê? Porque é um país extremamente urbanizado, onde as famílias elas fazem um planejamento familiar,
As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, é uma educação de qualidade, as mulheres têm controle sobre o seu próprio corpo, as mulheres têm controle da fecundidade. E isso é uma característica muito grande. Agora, observe aqui a quantidade de idoso. Então, a quantidade de idosos nesse país é muito alta. Por quê? Porque é uma qualidade a saúde é de qualidade muito alta. As pessoas se cuidam mais, a renda é melhor, as pessoas comem melhor, vivem mais. A diferença de um país africano, onde a população idosa é muito baixa, porque a educação é de péssima qualidade, a saúde é de péssima qualidade, as pessoas têm uma renda pouca que não tem uma renda que não consegue se proteger ou comer melhor, comprar remédios para manter a vida saudável. Então, isso aqui é o abismo social entre um país rico e um país pobre. Um país pobre ele tem uma pirâmide mais voltada para a formação de uma pirâmide mesmo e poucos idosos. E nós temos um país rico que não parece uma pirâmide. Ele tem uma base estreita, um tronco alargado e um topo também um pouco mais alargado. Então, isso aqui é um país desenvolvido, certo? Isso aqui é um país pobre. O Brasil já teve essa pirâmide desse jeitinho aqui, ó. Mas a gente já tem mudado bastante. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria de frisar uma coisinha importante. É sempre assim. O número de mulheres sempre vai ser maior do que o número de homens na expectativa de vida, porque as mulheres se cuidam mais, tá? Em quase todos os países. Se não me falha a memória, em todos os países isso acontece. Porque as mulheres elas têm uma cultura de se proteger mais, elas são menos imprudentes no trânsito, elas se cuidam, elas vão aos médicos regularmente, elas tomam remédio regularmente, elas se preocupam, elas vão se proteger. Ou cuidar da sua saúde com muita regularidade. Os homens não fazem isso, por isso que os homens morrem mais. Então você observa aqui que a quantidade de homens idosos é bem menor que a quantidade de mulheres idosas, porque as mulheres se cuidam mais do que os homens. Isso é fato, tá, galera? Isso é fato, isso acontece mesmo. Aqui nós temos uma evolução da pirâmide etária do Japão para vocês entenderem como foi que o Japão saiu. Por exemplo, na década de 50 o Japão era um país extremamente com problemas sociais. Quanto mais pirâmide, mais problemas sociais. Observa aqui, ó, 59% da população dentro da PEA, população economicamente ativa, né? A gente vai vendo aqui. O que é que vai acontecer? A quantidade de crianças é muito alta, nós temos problemas educacionais, problemas tal, a quantidade de idosos é muito baixa, isso é problema de saúde. Aí a gente migra para cá. Em 2004, a pirâmide do Japão já mudou. Por quê? Há um controle de natalidade muito grande e há um aumento dos idosos. Se há um controle de natalidade e aumento de idosos, nós temos uma melhoria de qualidade de vida substancial. Observe aqui que nós temos melhores redes hospitalares, o planejamento familiar, a urbanização, o controle da mulher sobre o seu próprio corpo. E a projeção para 2050 é uma pirâmide quase invertida, né? É uma pirâmide quase de cabeça para baixo, onde a quantidade de crianças é muito baixa mesmo, beira aqui aos 4% da população, e a quantidade de idosos é maior do que a quantidade de crianças. Observe, as crianças representam 10% e os idosos representam 35%. Isso é quase a inversão do que aconteceu aqui, que aqui é 5% e aqui 35%. Então, totalmente na contramão. O Brasil ruma para isso aqui, tá? Então, nós temos a população economicamente ativa. Eu acabei de falar para vocês, atividade urbana, né? Economicamente ativa vai de 16 até 65 anos aqui no Brasil. Algumas mudanças vão acontecer graças às reformas trabalhistas. Então a gente vai falar sobre essa população economicamente ativa, ela está inserida aqui, ó, na atividade secundária e terciária, que são atividades características da urbana, certo? Da região urbana. A indústria, a construção civil, o comércio, o serviço de administração pública. E as atividades rurais são características de economia primária. Ou seja, quando nós temos mais gente na economia primária, mais rural é o país, certo? Atualmente,
a robotização e a automação está fazendo uma migração muito grande. Isso aqui eu não vou entrar muito nisso aqui que a gente vai ver lá na frente, certo? Bom, e a migração do setor secundário para o terciário, isso aqui a gente vai ver com mais detalhe nas aulas que vem. E a gente vai falar sobre o emprego estrutural, que é um emprego que muda a estrutura da fábrica, quando você bota um robô para substituir uma pessoa, então você mudou a estrutura e isso aqui não tem mais volta, esse desemprego. E o conjuntural é uma crise, né? Quando acontece uma crise econômica no país. A gente está com 40 minutos de aula de geografia. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre essa aula. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Tá, galera? Show!